O humor, ele tem essa capacidade de reflexão, porque ele entra na cabeça da pessoa que está aberta. Quando você está discutindo seriamente, argumentando, a pessoa se fecha. Quando você consegue contar, passar uma mensagem com humor, a pessoa está aberta. E a mensagem entrou lá dentro. E eu acho que, para os dois lados, acho que assim, existem agressões que a gente está perdendo, mas defendo elas existirem. Acho que existia um processo público contra o Léo Lins, um perigo. Porque assim, eu vejo muito humorista defendendo o fato dele ser processado do jeito que foi, que não vê o perigo que isso pode gerar para alguns anos, que pode ser com ele. Se a gente mudar o governo, ter um governo de direita, e a gente fizer uma piada com o governo, esse mesmo jeito e essa jurisprudência que foi feita com o Léo Lins não pode acontecer? Então, acho que assim, você tendo o direito de processar civilmente. Você se sentiu ofendido? Fiz uma piada que te agrediu? Processa civilmente. Tudo bem. Só que o Estado se meter nisso é um grande perigo. Então, acho que essa coisa que aconteceu com o Léo Lins é muito perigosa. Não defendo a piada. Não acho nem boa. Mas, assim, a gente tem que pensar que humor é arte. E é arte sendo censurada. Voltando a falar do Lelê, ele é uma pessoa tão fascinante que você vê quanto a gente está falando dele aqui. Depois que ele emagreceu, muita gente questionou se ele ia continuar sendo engraçado. Porque o físico para o comediante, no caso, um comediante gordo... Ainda mais alguém que usa humor físico. Exatamente, de uma certa forma ajuda, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que é muito contra mim, eu acho, como comediante, que eu tenho uma cara muito séria, né? Tem essa sobrancelha, assim, eu não tenho cara de comediante, né? Isso é legal, né? Por um lado também, né? Mas eu acho que o Leandro ele não perdeu, né? Não, de jeito nenhum. Né? Não. Porque muita gente questionou isso. Os filmes que eu fiz com ele são todos pós-emagrecimento. E eu conheço ele antes que ele fazia o Osmar. Eu acho que de jeito nenhum. Primeiro que ele é engraçado. Ele é aquele cara que batendo papo é engraçado. Não, o estilo que ele faz mal-humorado, assim, em cena, desconfiadão, é engraçado. Pois né? Né? E eu acho que ele ficou mais ágil. Ele cai com mais facilidade. Sim. Ele já era, mas ele cai com facilidade, assim. Não é à toa que foi o Leandro o responsável para ir para o cinema de live action. Porque ele é um cara que consegue fazer um desenho animado em tela. Entendeu? Eu consigo bolar uma cena de humor físico e ele faz. Sei. Ele tem essa capacidade. Ele tem todos os movimentos que às vezes são só possíveis desenhando. Então acho que isso, claro que não perdeu. O que eu acho que tinha era um hábito, era um costume. E o pessoal fica estava acostumado com aquela pessoa. E a sociedade é assim, ela te engessa. Quando você muda... Ela te rotula. Ela te rotula. Pô, mas você não era aquela pessoa? Não, agora eu sou essa. Não, e como eu falei, o comediante gordinho, assim, de uma certa forma ajuda. Não resolve. Mas ajuda, né? O físico, assim, ajuda. Mas ajuda porque existia um encaixe, né? Mas... E um costume também de ver ele daquele jeito, né? Eu acho que é isso, é o rótulo. Assim, aquela voz, aquele tipo de humor, aquela pessoa. Quando troca, fica um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Dá um crack, Dá um né? crack. Né? Agora, você tem um outro casamento também, um outro filme que é... Tem um casamento... Oi? Casamento? Não. Você não tem dois filmes com o nome de casamento? Não, tem dois filmes com o nome de amor. De amor. O Amor do Trabalho, sim, que foi o que a gente se viu, sim. E o Amor Sem Medida. E não tem nada a ver um com o outro? Não. Não, e assim, o Amor do Trabalho é um roteiro meu. O Amor Sem Medida, ela é uma franquia. Uhum. Ele tem um filme argentino que chama Coração de León, que é um comediante argentino que faz um homem baixo, que se apaixona por uma mulher muito alta, de 1,80. E foi o que a gente fez. E quem fez foi o Leandro. Então foi uma loucura filmar o Leandro e reduzi-lo. Você fez um efeito, né? Fez um efeito para ele... E é uma franquia, né? Foi até um filme bem polêmico. Sério? Por que tão polêmico assim? Porque pessoas com nanismo ficaram muito ofendidas. Entendo que só quem tem sabe onde é a dor. Mas, enfim, me pegou meio desprevenida. E pro Lelê também, porque
É um filme tão inclusivo e, na verdade, não é alguém que tem ananismo, é um homem baixo, né, que faz. E é a 4ª vez que esse filme é feito. E era um filme que estava indo bem no Netflix e meio que isso interrompeu. Não são todos, assim, eu tenho amiga de infância que tem nanismo, que gosta muito do filme, que vê que tem que não tem capacitismo, né, o que a gente foi acusado de ter. Entendo que possa parecer, mas assim, é um cara tão genial, o personagem que o Leandro faz, que não há nenhum capacitismo, ele se vira sendo baixinho. E por outro lado, veio a discussão de quem devia ter feito o papel. Era uma pessoa com nanismo Era uma pessoa mesmo. com nanismo. Coisa que eu discordo completamente. Eu acho que atores fazem... Veja seu pai. Sim. Hoje, provavelmente, ele teria problemas. Ele iria se adaptar, ele iria... Não. Mas, por exemplo, blackface é uma coisa que não poderia fazer. Não acho que ele fazia. Blackface é uma coisa dos anos 40, que era para... não, antigamente não se chamava negro para fazer negro. Pois é. Né? Eu vi filme, por exemplo, oriental, onde botava um ator ocidental com um olhinho, não se chamava. Né? E isso eu acho que é capacitismo. Isso aí eu acho que é realmente... Eu acho que isso é... Eu coloco muito assim, poxa, eu sou trans e eu entendo se uma pessoa chamar uma atriz mulher para fazer uma trans. Pode. Só que eu acho que o filme vai perder muito. Com tanta atriz trans boa, o que a gente vai perder? Então, eu acho que tem assim, e você perde um pouco o lugar de fala, de saber o que aquela pessoa passou na vida e absorver isso no filme. Mas eu acho que é possível um homem fazer o papel de uma mulher, uma trans fazer um papel de cis e vice-versa. Então, eu acho que assim, ator interpreta algo que ele não é, do princípio. Então, eu acho que pode. Seja o que for, né? Seja o que for. Se não é socialmente aceito, eu acho que menos do que socialmente aceito é você perder aquela característica, perder o que o personagem pode trazer de realismo para o filme. Mas quem poderia ter feito aquele filme? Até porque o Leandro, ele é um homem pequeno, a gente só reduziu ele, né? Então ele é um homem muito baixo, um homem que tem uns 50. Só isso? Ele é tão baixo assim? O personagem? Não, tá, só falando o personagem. O Leandro tem 1,80. Tá. Falei, pô. Não, 1,50, é um homem baixo. Sei. E todo o estranhamento que acontece, a Juliana Paz que fez o par romântico com ele. É um filme que eu gosto muito, mas tem esse lado sombrio grudado nele, sabe? Essa coisa que entristece um pouco a história dele. Mas eu sei que não é unânime. Eu acho que, assim, a gente usou uma trilha do Nelson Ned no momento de... E eu sei que a filha dele gostou do filme e falou bem, e defendeu. Mas foi uma polêmica desnecessária para um filme de comédia. Sei. Que é cada vez mais comum, né? Eu acho que sempre tem... O que você acha hoje em dia? Se fala muito nisso, né? Que hoje em dia o humor tá chato, o humor hoje, que você não pode falar nada e tal. Você acha que isso porque às vezes eu questiono essa coisa do limite do humor, né? Isso é uma coisa que eu não tenho muito ainda... Acho que o limite do humor é a falta de graça. Realmente. O meu pai falava, só tem um tipo de humor, engraçado. Né? Mas aí você vê, por exemplo, o Léo Lins, que é um cara que faz esse humor agressivo, esse humor que pega muito na pessoa com deficiência e tal. Aí tem muita gente que se ofende. De trans, ele fala pra caramba. Exatamente. O Rick Gervais faz piadas... O Rick Gervais também é barra pesada. E tem gente que fala assim, mas o limite do humor é o ambiente. Então você tá num ambiente controlado, onde o pessoal saiu de casa para ver aquele comediante que sabe que ele faz aquele tipo de humor. Filma. Exatamente. Mas aí você vai e grava e publica. E publica. Então já acabou o negócio do ambiente. Né? Já tem o pessoal, Paulo Vieira, por exemplo, não fala palavrão. E faz um humor dito, limpo, é muito, muito bom, muito engraçado. Então, e essa coisa do mimimi, o que você acha que realmente existe mais mimimi ou as pessoas têm mais voz? Porque antigamente as pessoas não tinham onde reclamar. Né? Se ofendia... Você acha que tem mais mimimi ou você acha que essa reclamação está aparecendo mais hoje por causa das redes? Pergunta complexa. Eu acho que os dois existem. Existe exagero na reclamação. Concordo. E existe exagero na agressão. Porque eu acho que às vezes para de ser humor e vira agressão. Vira bullying. Quando saber aonde chegou? Eu sou trans. Eu sou de uma minoria. Eu sei quando me incomoda. E...
por outro lado, eu faço stand-up, publico, e eu já recebi reclamação dos dois lados. De gente red pill, me ofendendo porque eu sou trans, estou fazendo comédia, e gente super progressista porque acha que eu estou fazendo piada com uma coisa muito séria. Enfim, eu acho que o humor é para fazer refletir. Começo do... Para que serve o humor? Charlie Chaplin fazia um filme... Todos os filmes dele são super sérios e abordavam tempos modernos. É um filme que fala da Revolução Industrial como nenhum outro falou. É verdade, é muito então, profundo. Assim, o humor, ele tem essa capacidade de reflexão, porque ele entra na cabeça da pessoa que está aberta. Quando você está discutindo seriamente, argumentando, a pessoa se fecha. Quando você consegue contar, passar uma mensagem com humor, a pessoa está aberta. E a mensagem entrou lá dentro. E eu acho que, para os dois lados, acho que assim, existem agressões que a gente está perdendo, mas defendo elas existirem. Acho que existia um processo público contra o Léo Lins, um perigo. Porque assim, eu vejo muito humorista defendendo o fato dele ser processado do jeito que foi, que não vê o perigo que isso pode gerar para alguns anos, que pode ser com ele. Se a gente mudar o governo, ter um governo de direita, e a gente fizer uma piada com o governo, esse mesmo jeito e essa jurisprudência que foi feita com o Léo Lins não pode acontecer? Então, acho que assim, você tendo o direito de processar civilmente. Você se sentiu ofendido? Fiz uma piada que te agrediu? Processa civilmente. Tudo bem. Só que o Estado se meter nisso é um grande perigo. Então, acho que essa coisa que aconteceu com o Léo Lins é muito perigosa. Não defendo a piada. Não acho nem boa. Mas, assim, a gente tem que pensar que humor é arte. E é arte sendo censurada. E o humor ele tem que ser transgressor, né? Tem que ser transgressor. Ele tem que cutucar, né? Agora, eu vou falar assim, tem um comediante, amigo meu, meio de direita, que ficou ofendidíssimo quando tinha uma obra de arte que era um cara pelado na frente da galeria. É a mesma coisa. Você entende que a censura existe para os dois lados. Eu acho que a gente tem que... Os Estados Unidos é um país que se limita muito pelo lado civil, né? Pelos processos civis. O governo não entra tentando balizar o que pode. Tem a 13ª emenda, né? A 13ª? Eu não sei exatamente. Enfim, é uma delas, uma das emendas que garante a liberdade de expressão. E tem quem fala, mas ofender não é liberdade de expressão. Ofender não é. Mas fazer uma piada existe liberdade. Tanto que o direito autoral ele pode ser usado, pode ser quebrado de 3 maneiras: para criticar, para ensinar e para fazer sátira. Eu tenho um filme que chama Deal on Ice, que é uma história do Walt Disney sendo descongelado daqui a 200 anos. Tem essa história que ele está congelado, né? Tem. E você sabe que o Frozen teve esse nome para quem procurar Walt Disney Frozen cair no filme da Elsa e parar de ter essa polêmica. Interessante. Mas enfim, eu fiz um filme que tem isso e é absolutamente crítico e eu uso todas as obras da Disney fazendo sátira. Tem Branca de Neve, Mickey. O Mickey hoje está em domínio público. Eu nunca tive um problema com isso, porque é uma sátira, é uma crítica. Então, voltando, se a gente tem esse pensamento no direito autoral, por que existe isso? Porque fazer sátira, criticar e ensinar são pilares da sociedade. A gente precisa fazer humor. O humor, ele baliza os governos. A charge política sempre teve um papel, o Pasquim, por exemplo, um papel super importante. Então, se a gente começar a perder essa possibilidade de fazer crítica, de fazer humor, a gente vai caminhar para um perigo sem tamanho. Então, acho que, assim, existe mimimi? Existe. Mas se sentiu ofendida? Processe. No meu caso, eu tenho uma piada que eu falo de linguagem neutra. Eu fui absolutamente atacada. Eu falo do meu caso, falo que eu não fiz transição, lutei tanto por um A, por que eu vou querer um E? Que eu já era Alexandre, agora eu sou Alexandra. Então eu fico brincando nisso, mas é uma piada que deu uma viralizada e muita gente se ofendeu como defendendo a linguagem neutra. Mas eu comecei a piada, falei, não serve para mim.
Não estou falando que não se deve usar e etc. Então, eu acho que tem um milindre, sim. Existe uma supersensibilidade também do outro lado. Isso aí é um pouco irritante. Uma coisa que me irrita profundamente é quando falam assim, essa mania que vocês têm de misturar política com humor, mas o humor ele vem da crítica política. Ele vem da crítica política. Ele nasceu... Charlie Chaplin fazia crítica política. Não, se a gente for muito mais lá atrás, desde o teatro grego, desde os saltimbancos, eles iam para a praça pública criticar a realeza. Né? Eu acho que tinha mais o bobo da corte. Né? Sim, que é o único que podia falar a verdade para o rei. Exatamente. Mas o humor, ele critica a sociedade. E é por isso que ele faz ela andar para frente. Então, uma piada do Léo Lins, não defendendo ela é reflexiva, de alguma maneira. Você pode pensar, o que é que está errado aí? Não, eu usei o Léo Lins como um exemplo, porque é um cara que está... Não, mas é um cara que foi super perseguido, virou uma... não, foi cancelado. Vamos colocar ele na fogueira daqui a pouco. Não, e onde vai, lota, né? E onde vai, lota. Lota com sessão extra, tirar 3 mil lugares e sessão extra, uma coisa de louco. O próprio Danilo. Danilo é um amigão, meu. É um cara que que é um defensor do humor. Ele tem essa bandeira, humor sem limites. E eu comecei a fazer stand-up no clube dele. É um dos caras que foi mais querido comigo nessa... E até falando assim, o Danilo é um cara que, visto como de direita e visto como que tem esse humor que ataca minorias. Existe essa percepção dele. O que é um absurdo. Assim, quando eu fiz a minha transição, eu contei pelo telefone ou pessoalmente para todo mundo que eu já tinha trabalhado, que era próximo a mim. E o Danilo foi um dos caras que mais me acolheu. Entende? Não existe esse preconceito. Fazer piada não é uma coisa. Porque, por outro lado, tem muita gente, algumas pessoas de discurso progressistas, que essas sim deram uma virada de cara. Então, acho que tem um perigo no discurso politicamente correto, e o que a pessoa faz da vida. Entende? Então, acho que é legal a gente separar isso, que é aquilo que você estava falando, a figura pública não é a figura real, para o bem e para o mal. E o brasileiro é muito conservador, né? Muito conservador. Hipócrita, né? Mas eu acho que existe uma polarização aí, né? Tem o conservador que quer rir de piada de minoria, só disso, e tem o progressista que acha que nenhuma piada que aborde nenhum assunto pode. Então a gente tem esses dois lados assim polarizados, diria que é 20% do Brasil para um lado e 20% para o outro, e a gente tem que fazer piada para o meio, sabe? Sim, sim. Minha mulher é educadora sexual, psicóloga, e nós temos uma linha de produtos, né? Uma linha de géis eróticos e tal. Ela estava na Jovem Pan numa entrevista e do lado tinha um deputado desses assim, bem, né? Bolsonarista, assim, bem. E o cara, quando entrou no comercial, ele ficou louco, que ele queria o gel de sexo anal. Pensei que ele ia reclamar. De qualquer jeito, e muito preocupado se estava gravando. Na hora que ele começou a pedir para ela, né? Então, essa coisa, assim, que é bem irritante, né? Que é bem... eu acho que mais do que qualquer coisa, o Brasil é hipócrita. Né? Eu acho que... Demais. Não assume, é racista e não assume, né? Não assume que é racista. Você vê, os Estados Unidos, por exemplo, é nojento o racismo lá. É muito maior, né? Sim. Mas também assume. Mas assume. É assumido. Somente o Middle America, ali no meio, sim, né? Sim. Ali é punk. Geórgia. Ali saiu das beiradas ali, Nova York, Chicago, Los Angeles, Flórida, Miami e tal. Ali no meio o negócio é... Mas você sabe que é por isso que eu acho, assim, claro que tem racismo no Brasil, óbvio que tem racismo. Tinha uma sociedade escravocrata, pois né? É. E é o que eu falo, assim, quando você compara um blackface com um cripple face, que seria o Daniel Day-Lewis fazer um aleijado, isso é mal visto hoje, porque é um cripple face como se fosse a blackface. Ou como trans fake, que é você usar uma pessoa que não é trans fazendo uma trans, não é uma briga do mesmo tamanho. A causa negra está enraigada em coisas sociais muito, muito dramáticas, né? Eles foram tirados de um lugar, trazidos para outro. E tratados como animais. Tratados né? como animais. Coisa então, horrível, assim, não é o mesmo tamanho. Eu acho que isso... Historicamente foi ontem, né? Exatamente. Muito recente, né? Então, acho que a gente tem que... Acho que todas as lutas são importantes, mas a gente tem que ter o tamanho de cada uma delas. Por exemplo, claro que existe uma luta das pessoas trans, claro, mas não tem o tamanho da luta das pessoas negras. É outra coisa.
quando não tem intersecções, né? Trans negras, que acabam sofrendo 2 vezes. Então, eu acho que assim, eu acho que tem que ter esse respeito. Voltando ao limite do humor, eu acho que cada um tem o seu bom senso. Você riu, você virou cúmplice. Sabe? É verdade. Uma piada racista, você riu, você virou cúmplice. Uhum. Deve ser feita? Não. Pessoa que se ofendeu é crime, pode ser processado. Quando eu falo assim que a coisa do racismo estrutural, né, eu não me considero uma pessoa racista, mas eu já ri de piada de preto. Eu já andando na rua à noite, no centro, fiquei preocupado porque tinha um preto atrás de mim, com medo de ser assaltado. É uma coisa que é muito enraizada. É né? enraizado, é estrutural. Né? É uma coisa que vai além da sua, né? Não, tá na gente. A primeira coisa de você tirar é entender que você tem isso. Mas quanto nossa geração com trapalhões, quanto que o Mussum não era zoada. Demais. Por outro lado, eu acho que também a gente tem que entender que o Brasil ele tem um racismo, mas não é o racismo americano. O racismo português talvez seja até mais cruel, mas ele é um racismo velado. O americano não. Ele tem a Ku Klux Klan até hoje. Tem a clã, né, cara? Tem, até hoje. hoje, né? Nossa, isso é muito primitivo, isso é muito... Tanto outro dia eu ri tava falando com um amigo meu em inglês, eu fui rir e coloquei KKK. Aí ele colocou uma interrogação. Eu falei, eu tô rindo. Ele falou, não, KKK você não escreve, filho. É Ku Klux Klan. É verdade, ainda mais 3 vezes, pois né? Bota vários, né? KKK, não pode. Nossa, é muito macabro. Só rio, hahaha. É muito macabro. Muito, né? muito. Mesmo porque os sons, né, em inglês é diferente daqui, né? O cachorro lá, ele não é au au, é wolf, né? Bark. Exatamente, Então o kkk, de repente, pra gente aqui, o americano não. Mesmo se tivessem muitos, né? É que ninguém usa, foi burrice minha. Não, isso é coisa de grafia de internet daqui. Sim. Né? E projetos, quais são os seus próximos projetos? Eu tô trabalhando num filme que chama Uma Advogada Brilhante, com o Lelê, que é um Tutsi. O Leandro faz um advogado que vai ser demitido por ser homem, e ele chama Michele, acham que é Michele, ele se passa por mulher para manter o emprego e se fode. Então esse é o meu próximo filme. Que legal. Tá bem divertido, já tá com o primeiro corte. A gente deve lançar o dezembro desse ano, naquela data especial dos filmes brasileiros. Porque a gente está apostando bastante nele. Também estamos começando a fazer uma pré-produção para voltar a fazer o Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma. A gente vai ter mais 2 temporadas. Agora ela vai ser exibida, era do Gloob, né? Agora vai ser exibido na Nickelodeon. Passou a ser da Paramount. E a gente está começando a fazer um filme que eu não vou dirigir, que eu estou produzindo e o roteiro é meu, que chama Nerds versus Zumbis, que são 4 nerds e 3 blogueiras contra São Paulo dominada por zumbis. São Paulo dominada por zumbis. E é esse que eu queria que você fizesse uma voz. Opa, olha aí, ó. Tá registrado, hein? Tá registrado. Queria que ele fizesse um nerd. Olha aí. Seu Ptolomeu. Seu Ptolomeu. Né? Olha aí. Pô, que legal.